Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender aí a como criar aí um arquivo env, seja para proteger aí as nossas credenciais, ou seja, os nossos dados sensíveis. Então é super recomendado que a gente utilize, né, no PHP moderno e de forma profissional, que você utilize um arquivo env para proteger aí suas credenciais e dados sensíveis, obviamente. Afinal, apesar da nossa classe de conexão estar funcionando corretamente, nós temos aqui os nossos dados, né, de acesso expostos. Isso aí em grandes projetos, ou até mesmo pequenos projetos, não deve ficar dessa forma aqui. Apesar de funcionar, você deve carregar esses dados aqui de um arquivo de configuração. Um arquivo que normalmente, dependendo da equipe, você não tem nem acesso. Tá? Mas a gente fala mais um pouquinho depois. Então vamos direto ao ponto. Vamos primeiramente já criar aqui o arquivo env. O arquivo env ele deve ser criado na pasta raiz aí do seu projeto. É um arquivo, deixa eu criar aqui, ó, dentro da raiz, tá? Botão direito, um arquivo vazio. Assim como o arquivo de configuração htaccess, o env também não tem nome. É só, simplesmente, vai colocar um ponto env. Então, env, finish. Então, tem o meu arquivo aqui em branco. É um arquivo que não tem simbologia, tá? Naturalmente, mas é um arquivo que vai possibilitar você colocar as variáveis aqui dentro. Feito isso, eu vou então criar uma classe para carregar esse meu arquivo. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar dentro da pasta core e vou dar o nome para essa classe de env. É muito comum nos sistemas essa classe de carregamento aí de arquivos .env ter o nome env ou envload, load, env. Enfim, env é um nome mais genérico. Eu vou deixar env aqui para deixar de forma mais explícita para você que está desenvolvendo aí, que se trata do carregamento de um arquivo env que contém ali dados sensíveis, dados de configurações, dados de acesso aí, a banco de dados, por exemplo. Então, vou dar aqui um finish. Eu vou criar então um método estático e vou dar o nome de load, que por parâmetro vou colocar aqui um string que vai receber aí, obviamente, um arquivo, ser um caminho do arquivo que eu vou já deixar aqui como padrão. Então, aqui o meu arquivo, vou colocar aqui arquivo, por padrão, tá, obviamente, como a gente já viu diversas vezes, né, ponto, barra, e aí eu vou colocar o nome do meu arquivo, ponto, env, e o retorno aqui, vazio, né. Criei o meu método, né, eu vou, então, tentar carregar esse arquivo e checar se ele está chegando aqui ou não. Então, aqui, if file exists. Então, se o meu arquivo existir, eu entro aqui. Se não, eu vou lançar aqui, né, o else, eu vou lançar uma exceção. Aqui, alguns desenvolvedores utilizam colocar aqui um echo ou um die para parar o sistema, né, caso esse arquivo, que é fundamental para o sistema, não seja encontrado. Só que o PHP moderno, e é recomendado de forma profissional que você lance exceções. Tá? Na maioria dos casos, você deve lançar exceções para que você possa tratar esses erros de uma melhor forma posteriormente. Então aqui eu vou lançar um throw. Então throw new runtime exception, que eu vou lançar um runtime exception. E dentro eu vou simplesmente escrever aqui, ó, meu arquivo .env não encontrado em... Vou dar um espaço aqui e vou concatenar, né, com o nome do meu arquivo. Simplesmente para saber se ele foi ou não encontrado. Feito isso, vou salvar aqui. Venho lá na raiz, né, obviamente aqui do nosso projeto. E aqui, abaixo aqui do include do rota, eu vou utilizar então use. Eu vou carregar então o env. Vou criar uma variável chamada env. E vou simplesmente chamar o nosso load. Salvo aqui. Perceba que eu não tenho nenhum erro. Ou simular aqui então um erro. Deixa eu colocar aqui uma palavra a mais. Vou salvar. Perceba que tenho aqui então meu runtime, está em tempo de execução, dizendo que o arquivo não foi encontrado. Então está aqui o meu arquivo. Então, por se tratar de uma exceção, depois a gente pode tratar de diversas formas esse erro conforme a gente achar necessário. Mas vamos lá. Então Ctrl Z aqui. Sei que o meu arquivo env está sendo encontrado. E aí, então basta eu entrar dentro desse arquivo. Deixa eu entrar aqui. Primeiramente, eu vou criar aqui uma variável chamada env. E vou utilizar uma funçãozinha aqui, ó, first init file, first init file, para converter nesse meu arquivo em um array associativo. Então, venho aqui. Feito isso, basta então, já que ele converteu para um array, eu vou percorrer esse meu array. Então, fundamentos aqui, né? Então, minha variável env, eu vou pegar aqui s, né, s como chave, recebendo aí o valor. Bom, percorri então ele. Então, aqui dentro eu vou carregar as minhas variáveis de ambiente. Então, para isso, eu vou utilizar aqui, ó, put env. Então, aqui a string, eu vou colocar aqui, ó, chave, vai ser igual o meu valor. Vamos entender isso aqui agora. Então, tenho aqui chave valor. O nosso arquivo env,
quando a gente for criar ele aqui, por padrão, a gente normalmente utiliza, por exemplo, vou configurar os dados sensíveis de DB. Por padrão, a gente costuma colocar DB, então vem aqui DB, host, dessa forma aqui, igual. Então perceba que eu não coloquei espaço aqui, eu simplesmente coloquei o sinal de igual, que é exatamente como aqui, ó. Você tem a chave e o valor. Então aqui, minha chave é host e o valor vai ser o quê? Local host. E aí você vai criando chave e valor, tantas quantas configurações você quiser. Então DB name ou DB nome, como você preferir. Então aqui no nosso caso, né, loja virtual. DB underline user, no meu caso hot. DB underline pass ou DB senha, conforme você quiser. Igual, e aqui a gente não coloca, tá? Aqui você não coloca aspas simples, é simplesmente vazio mesmo. Então vou salvar aqui, tenho o meu arquivo criado, ou seja, chave valor, e está sendo carregado com o putenv aqui. Também é recomendado, deixa eu dar mais um espaço aqui, depois eu junto tudo aqui e documento. É recomendado armazenar também essas variáveis de ambiente em uma variável super global. Então eu venho aqui, ó, pego a minha variável super global, então tenho aqui ela, né? Env, e aqui a chave é a minha variável chave, que vai ser igual aqui o meu, obviamente, valor, né? Vou salvar aqui. Feito isso, tem então a minha classe carregado, ou seja, está carregando as minhas variáveis, está carregando o meu arquivo, e aí, onde a gente quiser utilizar, basta você vir aqui, por exemplo, no database, e utilizar o getEnv. Então, aqui, ao invés de você colocar exposto, né, aqui o host, por exemplo, aqui, normalmente, em hospedagem compartilhada, e a gente que desenvolve localmente, dependendo da forma como você trabalha, é localhost. Mas se você tiver, por exemplo, no Amazon da vida, no AWS, né, Amazon AWS ou qualquer outro hospedagem em nuvem, você vai receber um link totalmente diferente aqui, em diversas configurações. Então, essas coisas não devem estar expostas, né, de forma alguma, mesmo em localhost, né. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai carregar através do getEnv, aqui, ó, getEnv. Então, aqui, a string com o nome que você carregou, ou seja, a chave. Então, aqui, qual que é a chave? Aqui, ó, dbhost. Então, você pega ali, né, dbhost, vem aqui e coloca aqui, salvo. Perceba que eu estou tendo a minha conexão realizada com sucesso. Bom, vamos ter certeza, né? Então eu venho aqui no meu arquivo env, vou colocar aqui, ó, um monte de S a mais. Vou salvar, perceba que ele já deu um erro ali para mim, ou seja, não tem a conexão, ou seja, carregou corretamente a minha variável de ambiente através de um arquivo de configuração env, que é o padrão recomendado. Então aqui basta seguir a mesma lógica, né? Então aqui, até copiar aqui, ó, Ctrl+C, vem aqui, ó, coloca aqui, 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 e aqui, obviamente, que é pass, user e dbName. Obviamente que se você quiser padronizar, já que você desenvolveu a classe, você pode utilizar aqui essas variáveis, né, conforme você quiser, se você quiser seguir essa nomenclatura aqui. Mas é algo particular, tá? Não vai interferir em nada. Então, vou salvar aqui e tenho a minha conexão realizada aqui. Mais uma vez, é extremamente importante que vocês tenham esse arquivo env dentro do sistema de vocês. O sistema de vocês vai rodar, obviamente, normalmente, né, sem ter esse arquivo, mas, como eu falei, é questão de segurança, é questão de padrão de projeto, é recomendação da comunidade PHP. Quem desenvolve de forma profissional, você sempre vai manter o maior nível de segurança possível. Então, você não vai deixar senhas expostas dentro aí do seu sistema, ok? Então, proteja. E aqui, obviamente, eu criei uma classe bem simples. É muito comum desenvolvedores separarem, aqui, por exemplo, eles criam um método aí para carregar o arquivo, outro para percorrer o arquivo, mas isso é de cada um, tá? O importante é você entender o conceito e entender a importância desse arquivo, que realmente é fundamental para os sistemas modernos de hoje em dia. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.